Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo 25 de janeiro de 2026. Terceiro domingo do tempo comum. Hoje omite-se a festa de conversão de São Paulo, apóstolo. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías 8, 23b 9-3. No tempo passado o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e da Galiléia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria, e aumentaste a felicidade, todos se regozijam em tua presença como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios 1, 10, 13.17. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isto, porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Pois do reino a boa nova Jesus Cristo anunciava e as dores do seu povo, com poder, Jesus curava. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 4, 12-23. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles, imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. As leituras de hoje nos colocam diante de um tema central. Cristo é a luz que dissipa as trevas e nos chama à conversão e à unidade. Isaías anuncia que o povo que andava na escuridão viu uma grande luz.
O povo que andava na escuridão refere-se aos israelitas das regiões de Zabulon e Neftali, no norte do país, que sofreram invasões assírias por volta do século VIII a.C. Essa escuridão não é apenas física, mas espiritual e social. Indica um tempo de opressão, medo e afastamento da presença de Deus. Viviam sob domínio estrangeiro, com perda de identidade e esperança, cercados por práticas pagãs e injustiças. A imagem das trevas simboliza a ausência da luz divina, enquanto a promessa de uma grande luz anuncia a chegada do Messias que traria libertação e alegria. Essa profecia se cumpre em Cristo, que ilumina as sombras da morte e oferece vida nova para todos os que se abrem à conversão. Era uma região desprezada chamada Galileia das Nações por ser habitada por judeus e pagãos. A humilhação dessas terras revela a fragilidade política e social do povo, mas também prepara o coração para a esperança. Deus não abandona quem sofre. Ele promete alegria como na colheita abundante e liberdade, como na vitória sobre Madiã, quando poucos venceram muitos pela força divina. A vitória sobre Madiã, mencionada por Isaías, remete ao episódio narrado no livro dos Juízes, capítulo 7, quando Gideão, com apenas 300 homens, derrotou um exército inimigo muito maior. Esse acontecimento histórico é símbolo da ação divina que supera a lógica humana. Não foi pela força militar, mas pela confiança em Deus que Israel venceu. A batalha contra os madianitas aconteceu num contexto de opressão e insegurança, pois o povo sofria ataques constantes e tinha suas colheitas saqueadas. Deus escolhe Gideão, um homem simples, para mostrar que a salvação não depende do poder humano, mas da fidelidade ao Senhor. Isaías usa essa referência para anunciar que assim como Deus libertou Israel no passado, Ele agora quebrará o jugo da opressão por meio do Messias, trazendo luz e alegria ao povo que vivia nas trevas. O Salmo 26 ecoa essa confiança: o Senhor é minha luz e salvação. Em meio às incertezas, o salmista deseja apenas uma coisa: habitar na presença do Senhor. Essa súplica nos ensina que a verdadeira segurança não está no poder humano, mas na intimidade com Deus. Esperar no Senhor é um ato de coragem e fé. Na segunda leitura, São Paulo escreve aos cristãos de Corinto. São Paulo, cuja conversão é tradicionalmente celebrada neste dia, é um dos maiores pilares da Igreja. Originalmente chamado Saulo, era um fariseu zeloso que perseguia os cristãos, até que no caminho de Damasco, teve um encontro transformador com Cristo ressuscitado. Esse momento marcou sua vida e missão. De perseguidor, tornou-se apóstolo ardoroso, anunciando o Evangelho aos gentios e levando a mensagem de Cristo além das fronteiras judaicas. Paulo escreveu cartas que formam parte essencial do Novo Testamento, orientando comunidades sobre fé, unidade e vida cristã. Sua história nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça divina e que a verdadeira conversão gera coragem para testemunhar, mesmo em meio a perseguições e desafios. Hoje somos chamados a imitar sua paixão por Cristo e seu compromisso missionário, levando a luz do Evangelho ao mundo. Corinto era uma cidade cosmopolita e marcada por divisões culturais e sociais. Ali a comunidade estava fragmentada por disputas de liderança. Uns diziam seguir Paulo, outros Apolo, outros Cefas. Essa divisão refletia a mentalidade da época, marcada por rivalidades e busca de prestígio, como acontecia nas escolas filosóficas gregas. Em vez de viverem a unidade no Evangelho, os cristãos estavam transformando a fé em competição, criando grupos e facções. Paulo corrige essa atitude lembrando que ninguém foi crucificado por eles, senão Cristo, e que todos pertencem a Ele. A mensagem é clara: a igreja não é obra de homens, mas de Deus, e a força está na cruz, não na eloquência ou na fama dos líderes. Paulo, com firmeza e humildade, recorda que Cristo não está dividido. O objetivo da carta é restaurar a unidade, pois a força da igreja não está na eloquência dos pregadores, mas na cruz de Cristo. Essa mensagem é atual. Quantas vezes nos deixamos levar por ideologias, grupos ou preferências pessoais, esquecendo que somos um só corpo em Cristo? O Evangelho de Mateus aprofunda a profecia de Isaías. Jesus, ao saber da prisão de João Batista, inicia sua missão na Galileia, justamente na região marginalizada. Ele é a luz prometida que brilha nas trevas. Sua primeira palavra é clara: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo.
Essa frase é o núcleo da pregação de Jesus e resume todo o Evangelho. Converter-se significa mudar de direção, abandonar o pecado e voltar-se para Deus com o coração aberto. Não é apenas uma reforma moral, mas uma transformação profunda que envolve mente, vontade e atitudes. O reino dos céus não é um lugar distante, mas a presença viva de Deus que começa aqui e agora, quando acolhemos Cristo e seus valores, justiça, paz, amor e misericórdia. Essa proximidade exige urgência, não podemos adiar a decisão de seguir Jesus. Na prática, conversão se traduz em atitudes concretas, como perdoar quem nos ofendeu, renunciar ao egoísmo, buscar reconciliação e viver a fé com coerência no cotidiano. Cada gesto de amor é um sinal de que o reino já está acontecendo em nós e através de nós. Conversão não é apenas mudar de comportamento, mas mudar de direção, colocar Cristo no centro. Em seguida, Jesus chama os primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Eles deixam tudo imediatamente para segui-lo. Esse detalhe revela a radicalidade do discipulado. Seguir Jesus exige desapego e prontidão. Curiosamente, a profissão de pescador na época era dura e instável, mas Jesus transforma essa realidade em missão. Farei de vós pescadores de homens. Ele não despreza a experiência deles, mas a eleva para um propósito eterno. O termo pescadores de homens é uma metáfora poderosa usada por Jesus para indicar a missão evangelizadora dos discípulos. Assim como os pescadores lançam suas redes para trazer peixes à vida fora das águas, os seguidores de Cristo são chamados a lançar as redes da palavra e do amor para resgatar pessoas das águas da indiferença, do pecado e da morte espiritual. Essa imagem revela que a evangelização não é um ato de imposição, mas de atração. Com paciência, dedicação e testemunho, os discípulos devem conduzir outros à luz e à vida plena em Deus. Espiritualmente, ser pescador de homens significa viver com ardor missionário, sem medo de sair da zona de conforto, indo ao encontro dos que estão longe da fé. Hoje isso se traduz em atitudes simples: acolher, escutar, partilhar a esperança e anunciar Cristo com a própria vida, tornando-se sinal do reino no cotidiano. O chamado dos primeiros discípulos é um dos momentos mais significativos do Evangelho, pois revela a dinâmica do seguimento de Cristo. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores, homens simples, acostumados ao trabalho árduo e à incerteza das águas. Quando Jesus os encontra, não lhes promete riquezas nem segurança, mas uma missão maior. Esse convite transforma sua realidade cotidiana em vocação divina. O gesto de deixar imediatamente as redes e seguir Jesus indica confiança total e desapego radical espiritualmente. Isso nos ensina que o discipulado exige prontidão, coragem para abandonar aquilo que nos prende e abertura para um projeto que ultrapassa nossos planos pessoais. Cristo não escolhe os mais influentes, mas os disponíveis, mostrando que a força do reino nasce da obediência e da fé. Irmãos e irmãs, hoje somos chamados a ser luz onde há escuridão, na família, no trabalho, nas redes sociais. Como? Com gestos simples, ouvir quem sofre, perdoar quem nos feriu, partilhar tempo e recursos com quem precisa. Somos também convidados à unidade, evitar fofocas, divisões e polarizações que ferem a comunhão. E, sobretudo, responder ao chamado de Cristo com prontidão, deixando as redes que nos prendem, vícios, egoísmo, indiferença. Cristo é a luz que nos chama à conversão e à unidade. Quais trevas ainda existem em minha vida e como posso deixar a luz de Cristo transformar meu coração? Que nesta semana façamos um gesto concreto de reconciliação ou serviço, tornando-nos sinal da luz e da paz de Cristo para alguém. Oremos. Senhor, luz que dissipa as trevas, hoje queremos abrir o coração para Ti. Em meio às sombras do medo, da violência e da indiferença que marcam nosso tempo, faz brilhar sobre nós a Tua presença. Que a Tua palavra seja farol em nossas escolhas, para que não caminhemos perdidos, mas guiados pela esperança que vem de Ti. Ensina-nos, Senhor, a viver a conversão como mudança real. Que não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma decisão concreta. Abandonar o egoísmo, renunciar às palavras que ferem, e escolher gestos que constroem paz. Dá-nos coragem para perdoar quem nos ofendeu, para reconciliar famílias divididas, para estender a mão a quem sofre na solidão. Que cada atitude seja sinal do reino que já começa aqui.
Une-nos, Senhor, como irmãos. Em um mundo fragmentado por opiniões, ideologias e disputas, ajuda-nos a lembrar que somos um só corpo em Cristo. Que nossas conversas sejam pontes, não muros, que nossas redes sociais sejam espaços de respeito, não de ódio. Dá-nos humildade para ouvir, paciência para dialogar e amor para acolher. Por fim, Senhor, faz de nós pescadores de homens. Que não nos fechemos em nossas seguranças, mas saiamos ao encontro dos que estão à margem, os pobres, os desanimados, os que perderam a fé. Que nossas palavras sejam convite e nossa vida testemunho. Dá-nos ousadia para anunciar Tua luz nas ruas, nos ambientes de trabalho, nas escolas, e até nas redes digitais, onde tantos esperam uma palavra de esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.